Quem ama a Bíblia aqui, diga eu. O tema da minha mensagem nessa noite é a primeira vez em 34 anos que eu vou pregar sobre uma gíria, porque a palavra perrengue é uma gíria. Inclusive é uma gíria só brasileira, né? Só o Brasil fala perrengue. Perrengue, hashtag, significa luta, provação, BOs, problemas, tempestades. Alguém aqui esse ano já enfrentou algum tipo de tempestade? Além de mim? Alguém enfrentou mais de um? Mais de dois? E não morreu? Você sabia que o beija-flor, segundo a ornitologia, a ciência que estuda as aves, das mais de 10 mil tipos de aves que existem, o beija-flor é a única ave que voa de ré, que voa de costas. E principalmente ele faz isso quando ele está assustado. E ele faz isso principalmente quando ele sabe, quando ele pressente, os animais pressentem que está vindo uma tempestade. Ele se esconde. Diferente da águia, a personal trainer da águia é a tempestade. O personal trainer da águia é o vento, porque é a academia da águia, é a maneira de ela exercitar a musculatura e ficar mais forte. Por isso o livro de Isaías, no capítulo 40, versículos 30 e 31, diz que os jovens se cansarão. Gente, se os jovens estão se cansando, Fernando, imagina eu com 54. Os jovens se cansarão e se fatigarão e cairão. Mas o versículo 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, e voarão. Amém? Diga para alguém do lado: você não é beija-flor, irmão, você é águia, meu filho. Então enfrente os teus perrengues. Dito isto, quero convidá-los a ler o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 46. Quem achou, diga eu. Quem está colando no telão, diga é nós. Diz assim: depois de se despedir de todos, Jesus, está falando de Jesus, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, estou lendo na NVT, já dá, né? Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Eu estou diante de uma igreja que ama avivamento, que ama música, que ama barulho, que ama tudo, mas que é apaixonada pela tua palavra. Uma igreja que sai, a motivação maior de saírem dos seus lares é pela tua palavra, porque só a tua palavra transforma, só a tua palavra liberta, só a tua palavra alinha nossa alma com o nosso espírito. Só a tua palavra discerne pensamentos e intenções do coração. Só a tua palavra é lâmpada, só a tua palavra é luz. Só a tua palavra, Senhor, é o Senhor em forma de verbo. Por isso nós amamos a tua palavra. Fala conosco, como o Senhor já falou pela palavra lida, pela palavra cantada. Fale agora por ela pregada, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Então, queridos, há 3 causas de perrengues, ou há 3 causas de tempestades na vida do crente. Quantas causas? Você vai entender. A primeira causa chama-se omissão. Omissão é quando o perrengue vem para uma correção em detrimento de uma omissão da minha parte, de algo que Deus mandou eu fazer e eu não estou fazendo. Deus levanta perrengues. Deus trabalha para nos trazer de volta ao propósito. Deus, irmão,
Deus, quando Ele nos insere em algo, é para fazer o bem para nós e para fazer o bem também através de nós. Existem alguns perrengues que alguns crentes nessa casa estão vivendo por desobediência a Deus, porque estão negligenciando não só o fazer, mas como estão fazendo. Não estão negligenciando na integridade, na qualidade como estão trabalhando para Deus, na visão como estão vendo as coisas de Deus. Então, existem alguns perrengues que vêm por conta de omissão, e a gente tem um texto muito claro sobre isso, que é Jonas, no capítulo 1, versículos 3 a 4, onde Deus manda o profeta ir até Nínive e pregar ali o juízo de Deus. Mas o versículo 3 diz o seguinte: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Olha só como começa o versículo: porém Jonas se levantou para fugir. Porém Jonas, irmão, qual é o teu porém? Qual é o porém da sua omissão? O que você não está fazendo que deveria estar fazendo? O que você está se fazendo de desentendido? Porque Deus já te pegou muitas vezes aí embaixo. Deus já falou com você profeticamente, audivelmente. Deus já falou com você através de uma pregação de forma indireta. Deus já falou com você através da leitura da Bíblia por si só. O Espírito Santo ministrou seu coração, mas você se fez de desentendido. Então, irmão, tem porém, ou tem perrengue que tem um porém. O de Jonas foi a omissão ao seu chamado. Qual é o seu? O versículo 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Não foi o diabo, foi Deus que mandou ao mar onde estava Jonas um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade. Fala comigo assim: vento e tempestade. Porque o perrengue, irmãos, em detrimento da omissão a um chamado, ele começa como um vento, e ele fica um tempo um vento. Aí você vai sentindo o ventinho, e vai se fazendo de desentendido, e vai ficando insensível, e vai endurecendo o coraçãozinho, vai se fazendo de bobinho, e Deus, você finge que é bobinho, Deus finge que acredita, e aí esse vento se transforma numa tempestade. O perrengue evolui, irmão, então tome cuidado. E o texto termina dizendo: e o navio estava a ponto de quebrar-se. Queridos, se coisas estão quebrando na sua vida, com constância, se tudo que você coloca a mão parece que tem alguma coisa dando errado, sempre puxando para trás, você tenta, você luta, você trabalha como um condenado. Como é que está, irmão? Sacomé, né, pastor? Correndo atrás da máquina. Se coisas estão quebrando na tua vida com frequência, ei, no mínimo preste atenção. Doenças frequentes, crises financeiras frequentes, ataques espirituais frequentes. Se ligue, este pode ser um sinal de alerta. Então, o primeiro perrengue é omissão. Segunda causa de perrengue é plantação. Aquilo que nós mesmos plantamos não é Deus não tem nada a ver com aquilo, e também não é o diabo, e também não são as pessoas, e também não é o ambiente onde você trabalha, não é a casa que você mora. Tem gente, irmão, que me chama para orar pensando que eu sou caça-fantasma. Vem aqui orar pela minha casa. Eu digo: a tua casa está tudo certo. Se eu ir morar aí, vira uma bênção, vira uma igreja, vira culto. Não é a casa, não é o ambiente, não é a igreja, não é a cidade, não é onde você estuda, não é onde você trabalha. Tem perrengue que é você. Não tem a ver com o coitadinho do capeta. O capeta diz para Deus: ó Deus, capeta, imagina assim o capeta falando para Deus: ó, me perdoa, mas isso aí não tem coisa minha não, isso aí é a ideia dele mesmo, isso aí é a ideia dela. A Bíblia diz em Oséias, no capítulo 8, versículo 7, que quem planta vento, colhe tempestade. Fala comigo assim para dar uma animadinha em mim, diga assim, ó, plantação. Então tem perrengues, irmãos, que são um efeito exclusivo de coisas ruins que plantamos. O que será que nós estamos plantando? Querido, não é porque as pessoas tratam você com educação que elas não sabem, que elas não estão percebendo a sua falsidade, a sua deslealdade. Não é porque as pessoas te amam em Cristo que elas estão te aprovando ou estão concordando com o teu comportamento, com a tua maneira de agir.
Não é porque as pessoas não te falam o que elas sabem, que elas não saibam o que você tem feito, o que você tem falado, como você tem agido. Então, será que muitos perrengues, ou muitos dos perrengues que temos enfrentado, não seriam evitados se mudássemos as nossas sementes que temos plantado? Parece que está aí a frase. Pense nisso, eu vou repetir. Será que muitos dos perrengues que temos enfrentado não seriam evitados se mudássemos as sementes que temos plantado? Que tipo de semente eu tenho plantado no meu casamento? Que tipo de semente eu tenho plantado como pastor? Que tipo de semente eu tenho plantado no local onde eu moro? Que tipo de semente eu tenho plantado com as pessoas que eu tenho me relacionado? O terceiro tipo de perrengue, ou terceira causa de perrengue que vem, a primeira, lembra? Quem lembra? Oi? Omissão. A segunda, plantação. E a terceira, provação. Terceira, provação. Há perrengues, irmãos, há tempestades que vêm exclusivamente da vontade diretiva de Deus. Não é, o problema não é seu, embora o diabo esteja o tempo todo dizendo, você é o culpado. Embora muitas vezes o diabo usa pessoas para dizer para você, não, você está colhendo aquilo que você plantou. Os amigos de Jó fizeram isso no capítulo 4, versículo 8. Os amigos de Jó chegaram para Jó e disseram, olha Jó, segundo o que nós temos vistos, o que planta o que você plantou, colhe o que você está colhendo. Irmão, quem tem uns amigos desses não precisa dos demônios na vida. Então, alguns perrengues que nós enfrentamos não tem a ver com defeitos seus, não tem a ver, por quê? Não é porque, é para quê? João capítulo de número 9, quando Jesus, ele está para curar um cego de nascença, os discípulos perguntaram, mestre, por que ele nasceu assim? Foram os pais dele que pecaram? Ou foi ele quem pecou, para ele ter nascido cego? E Jesus olhou para eles e disse, não foi nem ele nem os pais dele. Não é porque, é para quê? Ele nasceu assim, para que se manifestasse nele a glória de Deus. Alguns perrengues que você está enfrentando é para que se manifeste na sua vida a glória de Deus. Esta doença que você enfrentou com a sua menina foi para que você conhecesse a manifestação da glória de Deus. Então existem perrengues que não é omissão sua, e não é que você plantou algo ruim, não, é Deus querendo levar você para o próximo nível de experiência e de intimidade com Ele. Se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Deus quer nos levar a uma experiência inédita com Ele. Por isso Ele permite alguns perrengues, algumas tempestades, algumas lutas, algumas provas. Você não agendou para passar por isso, e você não tem o controle para determinar a hora que você sai disto. É Deus, é a soberania de Deus. Parece que está na Bíblia, Atos capítulo 27, versículos 14 e 15 diz, pouco depois, um vento muito forte chamado Euroaquilão veio da ilha, e era tão forte. Veio de onde, irmão? Que ilha era essa? Era uma ilha chamada Malta. Olha só, esse vento Euroaquilão veio da ilha, e aí, meu irmão, a Bíblia diz que ele era tão forte que parecia um furacão, e arrastou o navio de tal maneira que não conseguíamos, Lucas escrevendo aqui em Atos, não conseguíamos avançar contra ele. Então desistimos e nos deixamos levar pelo vento. Querido, no meio do perrengue não adianta você querer continuar remando, não adianta você querer continuar insistindo, não adianta você, mas eu tenho experiência, já passei por isso. Não, isto é algo novo, é algo inusitado. Deus quer levar você para uma experiência que você nunca viveu. Então no perrengue da prova vindo de Deus, pare de fazer força contra o vento e se permita ser levado pela confiança em Deus. Não foi o porto seguro, mas a tempestade que construiu a história dos grandes navegadores. Não foram as experiências leves
que me trouxeram até aqui como pastor. Foram experiências em todas as áreas da minha vida. Deus me levou aos limites em todas as áreas da minha vida, no financeiro, no familiar, na saúde. Deus estava construindo através dos meus perrengues uma coisa que Ele ama demais da conta, que é dependência a Ele. Obrigado por esse aleluia aí no meio da igreja. Eu achei que eu estava sozinho. Então eu vou repetir. Não foi. Vamos ler todos juntos bem bonitinho, numa voz uníssona. 1, 2, 3. É isso. Então pare de mimimi, irmão. Pare de miar como gatinho, porque é para você rugir como leão. Para de voar para trás igual a beija-flor, irmão, e começa a enfrentar esta tempestade como águia. Deus vai fortalecer as tuas asas, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te conectar com pessoas. E nesse perrengue, nessa tempestade, nesse euroaquilão que vem sobre a tua vida como um forte furacão, vai te levar para um lugar de experiências. E eu entendo isso. Um capítulo depois, e o versículo 8, olha que lindo. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre, de disenteria. Hashtag caganeira. Era isso aqui, né? Como ele era rico, então era disenteria aqui. Mas é isso aí mesmo, é diarreia mesmo, é caganeira mesmo. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria. O pai do Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Onde é que estava Paulo? Na ilha. Qual ilha? De onde veio o vento. Deus construiu através desse perrengue, irmão, uma agenda, como um GPS santo, levando Paulo, irmão, através do perrengue, a fazer uma cura. Entenda que nesse momento aqui, a cobra já havia picado Paulo, e eles já tiveram a experiência que Paulo não morreu, porque era um homem de Deus. E então eles entenderam que Paulo era homem de Deus. E quando entenderam que Paulo era homem de Deus, pensaram assim: se Paulo venceu o veneno da mamba negra, por que não vai vencer uma disenteria? Eu ia falar uma coisa como é com sentido na frase. Por que não vai vencer uma disenteria? Pastor, o que você quer nos ensinar com isso? Eu quero te ensinar, irmão. Quando você estiver no meio de um perrengue, que não foi você que criou, que não é coisa do diabo, é uma provação de Deus. Ei, solta o cabo da nau, irmão. Deixa as ondas levarem você. Fique tranquilo, vá para o porão, pode dormir, porque não vai se perder ninguém. Deus está levando você, e através dessa experiência, através desse vento, através desse perrengue, você vai trazer cura para as pessoas. Você vai trazer cura através do seu testemunho. Você vai trazer cura para muitas pessoas, em nome de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 45 diz: e logo abriu os seus discípulos, ou obrigou os seus discípulos a subir o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Existem algumas coisas que você precisa entender aqui sobre os perrengues. Primeira coisa, irmãos, alguns perrengues não são opcionais. Não são opcionais, são inevitáveis. E não adianta você fugir. Você sai de um ambiente e você leva a cartilha debaixo do seu braço. Chega lá, Deus diz: abre lá na página que você parou, lá onde você estava. Ah, mas eu mudei de escola. Mas a disciplina é a mesma, a matéria é a mesma. Eu pedi as notas, as tuas notas chegaram. Você está fraco nessa matéria, é aqui que eu tenho que tratar você. Então, sem dar explicação, Jesus os obrigou a irem para o meio da tempestade. Jesus os obrigou a irem para um ambiente de perrengue. Jesus não pediu para eles, Ele obrigou. Ele é Senhor. Não pensa que Jesus é aquele queridinho que algumas igrejas têm apresentado para você. Não pensa que Jesus é aquele queridão que os pregadores da internet estão apresentando para você. Não, Ele obrigou os discípulos: vocês estão agora com uma ordem, vão e façam. Mas vão para onde? Vão para o meio da tempestade. Jesus só obriga, irmão, discípulos. Jesus, Ele só obriga quem está disposto a entender a sua pedagogia. Tudo que Deus faz não é lógico. Não tem lógica. Não tem lógica. Um homem, irmãos, isso chama-se o quê? Um líder que manda
que manda discípulos para o meio de uma tempestade. Isso não tem lógica. Não tem lógica. As pessoas dizem, não tem lógica uma criança ficar doente, não tem lógica uma criança nascer doente, não tem lógica isso, não tem lógica aquilo. Tudo que Deus faz não tem a ver com lógica, amém? Diga comigo, tudo que Deus faz não é lógico. Diga, é pedagógico. É para você aprender. Pastor, e quando eu não aprendo, você repete a prova. E quando eu não aprendo, você repete o mês. E quando eu não aprendo, você repete um ano letivo. E Deus vai trabalhando na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. Deus continua insistindo com você, porque Deus tem propósito na sua vida. E através de você, muitas pessoas alcançarão um conhecimento sobre Deus que ainda não tinham. Então Jesus tem uma pedagogia. E aqui está dizendo assim, que Jesus os obrigou para subirem no barco e passar adiante. Então alguns perrengues têm como objetivo de Deus levar você adiante, levar você para frente. Alguns perrengues têm esse objetivo. E a Bíblia diz então que ele fez eles subirem no barco e passar adiante a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ele poderia ter ido com os discípulos, sim ou não? Fala comigo. Claro que ele poderia ter ido, mas tem alguns perrengues. Você pode falar isso para alguém do seu lado? Tem alguns perrengues que você vai ter que enfrentar sozinho. Algumas tempestades o seu pastor não vai poder te ajudar, o teu líder de célula não vai poder te ajudar, teu marido não vai poder te ajudar, tua esposa não vai poder te ajudar, teus filhos e teus pais não poderão ajudar você. Alguns perrengues você vai ter que aprender sozinho. Deserto, ninguém vai em bando, Jesus foi sozinho. Versículo 46 diz, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. Então fique tranquilo, irmão. Enquanto você enfrenta os teus perrengues, alguém está orando por você. Eu vou tentar desse lado, porque aqui acho que entendeu um pouquinho. Fique tranquilo, meu lindo. Como diz o Leonardinho, oi lindos, fique tranquilo. Enquanto você enfrenta os teus perrengues, as tuas lutas, eu não estou falando de dorzinha de dente, que aí o Dr. Leonardo resolve. Eu estou falando de perrengue, de coisas assim, que sai fora da tua alçada, sai fora do teu controle. Ei, enquanto você está no meio do mar, enfrentando a tempestade, enfrentando as ondas, tem alguém orando por você. Pastor, quem é que está orando por mim? Atos capítulo 12, versículo 5. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, esperando para ser decapitado, sabe o que a Bíblia diz? Olha que legal. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Você não entendeu? A igreja não estava rezando, irmão, terço. A Bíblia diz que a igreja estava orando fervorosamente. Pastor, o que é uma oração fervorosamente? Eu vou te explicar. Uma oração normal é água fria. Uma oração fervorosa é água Você faz. Como é que você faz café? Com água? Como é que você cozinha arroz? Com água fervendo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que a igreja, Deus ouve aquela igreja no silêncio, só na mente. Deus ouve todo tipo de oração, porque a Bíblia nos manda orar em todo tempo. Eu não vou chegar amanhã no Cicobi, oh Deus eterno, não, eles vão me prender. Então, se eu tenho que orar em todo tempo, vai ter lugares e momentos que eu vou estar orando quietinho, parecendo um louco. Às vezes o pessoal passa no carro orando em línguas, eles pensam, só falta fazer, pirou o negãozinho. Mas existem coisas, irmãos, que você tem que orar de maneira fervente, com o coração inteiro, falando não só para Deus, mas dizendo para Satanás: eu não aceito, saia. Irmão, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava de maneira fervorosa. Deus mandou um anjo lá na cadeia com controle remoto, começou a abrir todas as portas por onde o Pedro passava, para sair daquela prisão. Queridão, enquanto você está orando,
enquanto você está preso em alguma coisa, enquanto você está preso em alguma tempestade, enquanto você está preso em alguma luta, enquanto você está preso em algo que você não está conseguindo vencer sozinho, resolver sozinho, fique tranquilo. Amanhã 5h20, o relógio, o celular do pastor Jean desperta, o celular de alguns irmãos aqui da igreja desperta, e a gente vem para cá, meu irmão, derramar lágrimas. Fique tranquilo, você tem um pastor que está orando, você tem uma igreja que está orando, você tem uma coisa que você não sabe porque você está dormindo, mas gente aqui estão orando por você. Pastor, mas eu queria uma oração mais de alto nível, eu queria uma oração mais ultra mega power. Então fique tranquilo, porque não só a igreja está orando por você, Jesus também está orando por você. Jesus está intercedendo por você. Jesus não está lá no trono, ansioso para casar com você, dizendo: ai, nossa, que tédio esse céu. Não vejo a hora do dia vir para cá para arrumar uma incomodaçãozinha aqui no céu, atrapalhar assim essa organização. Não, irmão, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus, ele intercede junto ao Pai. Romanos capítulo 8 também diz que você não sabe pedir como convém você pedir, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Aquela oração que você não consegue nem verbalizar o que você quer, você só pensa, você só geme, você só resmunga, você só chora, você só medita. Olha o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, Jesus estava dizendo para o Pedro, o mesmo Pedro. Então uma hora a igreja vai estar orando por Pedro, daqui a pouco é Jesus pessoalmente. Olha que coisa legal. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirar vocês como trigo. Sabe qual foi o pedido que Satanás está fazendo aqui para Jesus? Olha que, uma primeira coisa aqui que eu acho que você deveria prestar atenção. Ei, o diabo não dá ordem para Jesus. Então por que você dá de vez em quando? Por que você diz para ele: ó, se você não fazer do meu jeitinho, eu rasgo a minha Bíblia, ó, eu vou para o mundo. Por que dessa pressãozinha aí, de criança, de bebezinho, fica batendo o pezinho, tem que ser do teu jeitinho, no teu tempinho? O diabo pediu: posso cirandar os teus discípulos? Ou seja, como que isso funciona? Você só lê isso, só entende quando você lê o Salmo 1. Quando a Bíblia diz que o ímpio é como a moinha que o vento espalha. O que é moinha que o vento espalha? É uma palha sem trigo, sem consistência, que quando vem a luta, quando vem o vento, ele voa, ele cai fora. É como se Satanás estivesse dizendo: Jesus, será que eu posso provar os seus discípulos, tentar os seus discípulos, para ver se eles são trigo mesmo, ou estão só na casca? Mas a Bíblia diz que Jesus orou. Jesus está dizendo aqui, ó, mas eu orei por você, Pedro. Eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Querido, teve momentos que você desistiu de Jesus. Teve momentos que você desistiu de você. Teve momentos que você quis chutar o pau da barraca e desistir de tudo. Teve muitos cultos que você veio pensando: vai ser meu último. Teve muitas células que você foi pensando: esta será a minha última célula. Eu vou sair do grupo sem dizer adeus. Mas você vai, e você vem no culto, e aí você sente algo que você muito tempo que não sentia. O Pai te pega por dentro: não entendi, ai, aquele culto parecia tão nada a ver, o louvor, não entendi nada que eles cantaram, e o pastor Jean começou a falar uns negócios lá de beija-flor, também não entendi nada. Mas teve um momento no culto, teve um momento na mensagem que Deus me pegou. Por que isso acontece? Olha aqui para mim. É que Jesus ora por você e diz: Pai, ele não está bem, libera uma unçãozinha sobre a vida dele, libera uma graça aí, libera uma emoção, libera um sentimento, libera aí uma mentalidade transformada. Querido, Jesus ora por nós. Fica tranquilo, Jesus está orando por você. Mas não vire um vagabundinho gospel, achando que não vira um crente 6 horas. Aquele que quer que todo mundo ore por ele, mas ele nunca ora. No verão não vem para casa de oração porque está muito quente.
E no inverno não vem porque está muito frio. Jesus foi para o monte orar. Versículo 47 e 48 diz assim: sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho. Jesus, ele sempre soube enfrentar os seus perrengues sozinho, não com solidão, mas com solitude. Tinha um momento que ele convidava um reforço, né? Ele pedia para os discípulos irem orar com ele. Mas ele tinha um momento que ele sabia: agora é eu e ele, agora é eu e o Pai, agora é eu e o Satanás. E não adianta levar ninguém, porque ninguém vai poder fazer. Eu tenho que passar por isso. Não adianta eu pedir para meu papai me proteger, porque não vai me proteger agora. Eu até vou embargar minha voz e vou fazer uma oração com uma conotação, uma conduta emocional bem emotiva. Vou dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. E ele vai olhar para mim e vai virar as costas. Você já sentiu que algumas vezes você orou com uma conduta emocional, carinha do gatinho do Shrek, e aí você pensou: agora ele vai se desmanchar, e parece que ele nem te deu moral. Você já veio para o culto assim pensando: ai Senhor, estou tão abalada, fala comigo. Levanta a irmã Doquinha, tem que ser através dela. E chegou aqui, Deus falou com todo mundo, menos com você. Aquela mulher cananeia, Mateus capítulo 15, chega e diz: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente demoniada. E a Bíblia diz que Jesus olhou e não lhe respondeu palavra nenhuma. Jesus submeteu aquela mulher ao propósito seletivo chamado silêncio da profecia. É assim mesmo, é silêncio mesmo. Isso é solitude. É interessante que em 2 capítulos anteriores, no capítulo 4 de Marcos, mas precisamente nos versículos 35 a 41, Jesus estava no barco dormindo com os discípulos, e mesmo assim os discípulos enfrentaram uma tempestade. Agora Jesus não estava no barco e eles enfrentaram a tempestade. Então eu acho interessante que tem gente que diz: ai, a minha vida até estava legal, mas eu vim para a igreja e parece que piorou. Você já ouviu alguém falar isso? Estava tudo certo, eu vim, que luta. Ai não, desse jeito aí eu prefiro ir para o outro lado, porque parece que é mais fácil. Não parece que é mais fácil, é mais fácil. O caminho é mais largo, a porta é maior, existem as facilidades morais. Você não tem um Espírito Santo te incomodando com os teus pecados de estimação. Mas pastor, por que piorou depois que eu vim para a igreja? Porque ele já sabia que ia piorar, e por isso ele trouxe você para a igreja. Porque se você não tivesse para a igreja, ele sabia que você não ia aguentar o tranco. Talvez você teria entrado numa depressão profunda e tirado tua própria vida. Então Jesus, sabendo previamente disso, ele trouxe você antes de estourar a bagunça que você deixou o diabo fazer na tua vida. Então ele já te trouxe antes, porque ele sabia que tu não ia aguentar. O versículo 48 diz: e vendo que se fadigavam a remar, no meio do perrengue. Jesus nunca perde você de vista. O texto está dizendo: e vendo. Jesus estava vendo. Ele estava na montanha, olhando para os discípulos no meio do mar, e estava vendo. Jesus nunca vai perder você de vista. Eu me lembro que um dia nós fomos em Florianópolis, num parque, numa situação, e o Natan se afastou de mim, e eu me escondi dele, e fiquei olhando para ele, e ele ficava desse jeito assim. Tem uma hora que ele olhou para mim e já estava vendo olheira. Ele não estava chorando, mas estava quase. E eu vendo ele de longe. E quando ele olhava para mim, eu me escondia. Irmão, esse dia eu fui reclamar com Deus. Disse: Deus, pelo amor de Deus, Deus,
2015 orei 365 dias no monte, nunca vi um vagalume voando, um foguinho, um gravetinho para mim. Nada. Ninguém em 2015 levantou em profecia dizendo: eis que eu estou contigo, ungidão, orador mor. Eu disse para Deus: parece que tu não está me vendo. Ele me disse: lembra do parquinho? De que parquinho? Florianópolis. Tu e o Natan? Tu e o teu filho? Ele pensando que tu não estava vendo ele, ele pensando que estava perdido, mas tu estava só brincando de esconde com ele. Você não perdeu ele dos teus olhos. Meu filho, é a mesma coisa eu contigo. É a mesma coisa eu contigo. Então diga para alguém do lado: Deus está vendo você. Jesus está em cima da montanha, contemplando você na tempestade, contemplando você nesse furacão. Ele não perdeu você de vista. Ele continua te vendo. Êxodo capítulo 3, versículo 7, Deus disse para Moisés: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito. Deus está vendo tudo que você está passando, irmão. Nada saiu do controle de Deus. E a Bíblia diz: porque o vento era contrário. No perrengue, a tempestade nos será insuportável. Aliás, será suportável, mas não será controlável. Você vai conseguir suportar esse perrengue, mas você não vai ter controle dele. E é isso que apavora esta geração, irmão. Esta geração que quer ter controle de tudo. Esta geração que quer ter explicação para tudo. Essa explicação que toda doença tem que ter um diagnóstico. E é por isso que tem muita gente indo no médico, faz uma bateria de exames, e o médico olha para a cara e faz aquele comentário que irrita: você está melhor que eu, você não tem nada. E a gente até gostaria que ele falasse que a gente tinha alguma coisa para ser o doentinho da família, né? Para ganhar um pouquinho mais de atenção. As nossas tempestades sempre serão maiores do que nós. Amém? O teu problema sempre será maior que você. Os teus perrengues sempre serão maiores que você. Sempre serão desafiadores, mas eles jamais serão maior do que o teu Deus. Pode ser que essa doença esteja tirando o teu sono, tirando a tua paz, te causando ansiedade. Essa doença pode ser maior do que o teu controle, pode ser maior que a medicina, mas não é maior do que o teu Deus. A última palavra vem de Deus. Irmão, às vezes Deus cura a doença com um gole de café, Júnior. Que já entendeu, irmão? Aqui já entendeu? No meio desse perrengue, confie, porque a tua cura pode estar num copo d'água, numa noite de sono, num banho gelado, num bom papo, num bom passeio, numa viagemzinha lá para ilhas. Você não pode ir para Dubai, vá para a ilha mesmo, não pode fazer um cruzeiro, vá de balsa. Olhe para o seu marido e diga: Jack, vamos para a ilha, Jack. O nosso Deus é maior. Faz assim pro diabo. O nosso Deus é maior, irmão. Sabe aquela criança que corre do cachorrinho e quando chega na frente do pai, vira pro cachorrinho: vem agora, infeliz. Vem, mano. Vem, mano. Olha o tamanho do meu pai. O nosso Deus é maior. As nossas promessas são maiores. A nossa fé é maior que a nossa força. A gente vai continuar vindo para a igreja, vai continuar orando, vai continuar adorando a Ele. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Que desafinação. Eu não sou mais escravo do medo.
eu sou o mimadinho do papai. Aleluia. Versículo 48 diz assim: perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes diante. Perto da quarta vigília, irmãos, eles estavam remando desde o final da tarde. Diz o versículo 47, agora estavam próximo das 3 da madrugada, ou seja, 8 horas remando. Quem é que acha que eu aguentaria 8 horas remando? Irmãos, tem uma coisa que o legendário me ensinou, irmão. Se tem uma coisa que o legendário número 1 me ensinou, é que é impressionante como os perrengues têm o poder de revelar a capacidade e habilidade que não sabíamos que tínhamos. Há uma força dentro de você, irmão. Há uma força acumulada aí. Eu sei que você gosta de se fazer de porquinho vesgo para comer em 2 coxinhos. Eu sei que você gosta de fazer de coitadinho. Ele até finge que acha que você é coitadinho. Mas é impressionante. Vamos ler todos juntos a frase aqui, 1, 2, 3. É impressionante. Você tem uma força aí dentro que você não sabe que tem. Há algo aí dentro, há uma reserva. Deus não vai permitir que você seja provado nem tentado acima da tua capacidade. Fica tranquilo. Quando eu perguntei para o Leandro, quantos quilômetros eu andei com aquela mochila nas costas? Quem aqui está doido para saber? Deixa de ser curioso, é feio, não vou falar. E quando ele falou para mim, eu digo não. Ele disse, foi pastor, eu digo não. Aí ele mentiu, ele disse, pastor, tu é o Schwarzenegger. Não falo não. Irmão, quem aqui tem, ai pastor, eu estou no meu limite. Quem aqui acha que está no seu limite? Agora ninguém. Sabe o que eu descobri essa semana, irmão? Que foi ruim demais eu ter descoberto isso. Eu descobri, Dudinha, que quando o HRV entra na reserva, eu posso andar mais 50 quilômetros. Eu não podia ter descoberto isso, irmão. Que agora que está na reserva, entra uma semana aí. Irmão, Deus sabe, irmão, que quando você entra naquilo que você acha que é reserva, ainda tem combustível aí, irmão. Você ainda tem fogo, você ainda tem lenha. Se você está aqui nessa noite é porque você ainda ama Jesus, é porque você ainda acredita nas promessas. Você sabe que está difícil, o perrengue está desafiador, mas na hora certa Deus vai liberar um profeta, uma profecia. Deus vai falar contigo, Deus vai te fortalecer, Deus vai te renovar, Deus vai te restaurar, e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Versículo 49 diz: mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Confundiram Jesus com fantasma. Irmão, em Mateus capítulo 16, Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? Aí falaram, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas. Jesus olha no versículo 14 e pergunta: e vocês dizem o quê? O que vocês dizem que eu sou? Jesus estava dizendo, beleza, a opinião lá de fora é importante, mas a relevante é a opinião de quem está dentro. O que vocês dizem que eu sou? Irmão, quando você olha Lucas capítulo 24, os 2 discípulos que estavam se distanciando de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros aproximadamente, eles acharam que Jesus era um viajante simples, e disseram: olha, você é o quê? Você é um viajante? O que você é? João capítulo 20, Maria olha para Jesus e diz: jardineiro, onde você colocou o corpo do meu Senhor? E o jardineiro vira e olha para ela e diz:
Maria. Ele diz: opa, eu já ouvi essa voz. Pode ser que você esteja sentindo a dor de alguém, alguma coisa que morreu na sua vida, mas quando Ele falar contigo, você vai saber o som dessa voz. Você vai saber quando é Deus falando contigo. Você vai saber, Ele vai falar contigo, irmão. Ele vai falar contigo. Essa voz é inconfundível. Essa voz, quando chamou João lá na ilha de Pátimos, Ele não confundiu com ninguém, querido. Aleluia. Jesus não é fantasma. Mas Ele também não é um médico que eu só procuro quando estou doente. Ele não é banqueiro que eu só procuro quando estou sem dinheiro. Ele não é o santo casamenteiro que eu só procuro quando o meu relacionamento está ruim. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que nos ama, morreu por nós. Eu sei quem Ele é. Como disse Jó no capítulo 19, versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vai se levantar. Eu sei que Ele vai restaurar todas as coisas. Eu sei que Ele vai mudar minha história. Eu sei que Ele vai trazer um novo começo. Eu sei que Ele vai pegar esse vento e dizer: vento, cala a boca, aquieta, chega. O limite do perrengue é até aqui. Vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. Então cuidado, meu irmão, porque às vezes os perrengues na noite escura pode ofuscar a tua visão e compreensão acerca de Jesus. Versículo 50. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Coragem, sou eu, não tenho medo. Então na tempestade, ou seja, lá no capítulo 4 de Marcos, Jesus falou no versículo 39 com o mar: mar, aquieta-te. Agora não fala com o mar, Ele não fala com o vento, agora Ele fala com o marinheiro. Ele fala com os discípulos. Aleluia, amém. Tem vezes que o problema do perrengue está no mar, irmão, mas geralmente está no marinheiro. O problema não é a luta que você enfrenta, o problema é como que a luta te enfrenta. O problema não é as provas que vêm sobre você, o problema é como que as provas te encontram. O problema não é como está o teu casamento hoje, como está a tua família hoje. O problema é sobre qual material você construiu a sua casa. Você construiu a casa debaixo ou em cima de uma palavra rema de obediência, porque todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não vai ficar isento de prova, não vai ficar isento de luta. Vai soprar o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, mas esta casa vai continuar firme. Esta casa vai permanecer. O diabo vai comemorar pela metade, porque ele vai ver o grande finale. Então, meu irmão, às vezes o problema é ignorar, é o desânimo. Nós estamos vendo uma geração de igreja desanimada, meu irmão. Desanimada para cantar, desanimada para orar, desanimada para jejuar, desanimada para ler a Bíblia. A gente vê uma igreja ignorante, porque não sabe que é Ele. Jesus está dizendo: ei, coragem, sou eu. Sou eu. Uma igreja medrosa. Versículo 51 para eu encerrar. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Diga glória a Deus. Jesus não só quis acalmar a tempestade, irmãos, Ele quis estar com eles. Ele poderia ter acalmado a tempestade e passado pelo barco, andando sobre as águas e valeu, galera. Mas a Bíblia diz que Ele entrou para o barco para estar com eles. Jesus quer estar com você em todos os lugares, todos os barcos, todos os ambientes. Daqui 2 dias eu embarco para Belo Horizonte. Ele vai estar comigo no avião, irmão. O avião pode dar turbulência, a aeromoça pode dizer aquela coisa que deixa a gente apavorado. Em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente. Coloque primeiro em você e depois na pessoa que está do seu lado. Você vê o que é isso, despressurização, gente. Mas eu sou igual aquele menino que uma vez o menino estava voando e uma senhora do lado do menino, e o menino desenhando, e a senhora já tinha ruído todos os dentes. Estava dizendo: menino, presta tua mão aqui para eu ruir as suas também. E o menino desenhando. A hora que aterrizou, ela perguntou: ô menino, você estava sozinho aqui do meu lado?
Eu estava com medo dos dedos, nervosa. Você não ficou com medo? O menino disse: não, o piloto é meu pai. Você pode dizer para esse cabeção do seu lado aí: o piloto é teu pai. O teu pai é o piloto da tua vida, irmão. Eu quero um piloto automático. Não, irmão, coloque nas mãos de Deus. Versículo 53: e quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré. Fala comigo assim: Genezaré. De novo, Genezaré. Pastor, o que significa esse nome Genezaré? No hebraico quer dizer jardim. Onde Deus criou você? No jardim. Jesus está dizendo: passou o perrengue? Passou. Agora deixa eu levar vocês para o lugar de origem. Deixa eu levar vocês para o lugar onde eu me lembro que eu me ajoelhei e fiz aquilo que só marido faz. Botei a minha boca no nariz de vocês e soprei o fôlego de vida. Irmão, depois do perrengue, Deus vai levar você para Genezaré, para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, para um lugar onde um dia a serpente entrou, bagunçou e nos expulsou. Mas nós voltaremos para esse lugar de origem. Nós voltaremos para esse lugar de provisão. Nós voltaremos para esse lugar de encontros diários na viração do dia com o nosso Criador. Nós voltaremos para este lugar de cuidado. Gênesis 2:8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Seus perrengues não impedirão você de chegar do outro lado. Você que não tem perrengue, faça assim com a mão que eu quero profetizar para você. Senhor, dá uns perrenguezinhos, porque os perrengues nos deixam tão crentes, Joel, tão dependente, humilde, né? Nossa, os perrengues assim faz a gente lembrar, né? Às vezes assim a gente está querendo meio que dar uma empinadinha, botar o cotovelo para fora do carro, e Deus diz: está lembrado daquele tempo? Quer voltar para lá, irmão? Então não reclame dos teus perrengues. Não murmure nos momentos que você enfrentar os teus perrengues. Vou falar uma coisa para você. Posso contar um segredo aqui? Quem quer saber? A Duda é sempre, né? Pelo amor de Deus. Irmãos, ninguém coloca os seus perrengues nas suas redes sociais. Aquilo lá é mentira, irmão. Aquilo é maquiagem. Aquilo é IA. Aquilo é inteligência artificial. Você faz parte da vida real. E nessa vida real, Ele não te abandona. Ele permite você estar sozinho, mas Ele vem, entra para o barco e leva você para um lugar de vitória, de bênção e de milagre. Fique em pé aplaudindo ao nome do Senhor. Eu acho que Ele merece mais. A banda pode subir. Vamos cantar uma canção antes da gente ir embora. Como eu gostaria de dar um abraço em você e falar bem no seu pé do ouvido aí: ei, Deus está contigo, irmão. Bem-vindo ao time. Sacode poeira. Levanta esses ombros, ó, postura de pombo. Que olha para você, sente até a vontade de emprestar dinheiro. Você tem cara de rico, tá? Tem cheiro de monjaro. Não sabe. Você olha para a pessoa e pensa: não sabe de nada, inocente. Bota a mão no coraçãozinho aí, só quem tem coração. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu sei que muitos dos teus filhos chegaram aqui confusos. Satanás tem lutado com setas, dardos, pensamentos intrusivos, repetitivos, invasivos,
para colocar dúvida no nosso coração, colocar dúvida no coração da igreja, nos fazendo nos sentir sozinhos, desamparados, abandonados, invisíveis. Parece que ninguém nos vê, parece que as pessoas só nos enxergam quando precisam, quando temos algo que elas querem. Mas o que me faz ficar feliz nessa noite é saber que o Senhor está em cima da montanha, contemplando a tempestade que eu estou enfrentando. O que me alegra é saber que o meu Deus não muda. O meu Jesus quer me trazer de volta para a origem. O meu Jesus quer me trazer de volta para aquele tempo do começo da minha fé, onde eu me entregava de coração, quando eu contava os dias de culto para vir para a igreja, quando eu levantava 4 da manhã para ir para a igreja orar. Deus quer me trazer de volta a esse lugar de dependência, de jejum, esse lugar onde eu me sinto cuidado, esse lugar onde eu me sinto protegido, esse lugar onde eu me sinto provido, esse lugar onde eu me sinto restaurado, esse lugar onde eu me sinto liberto, esse lugar onde eu me sinto abençoado. É para esse lugar que Ele está me levando. Um lugar de cuidado, um lugar de provisão, de proteção, de pastoreio. Ei, meu irmão, você não está sozinho nessa. Jesus está orando por você, a igreja está orando por você, seu pastor está orando por você. Você não está sozinho nessa. O Espírito Santo está intercedendo por você. Aguenta mais um pouquinho. Você entrou na reserva, parece que o carro vai emparcar, mas tem mais uma quilometragem para você rodar. Não vai faltar combustível, não vai faltar força, não vai faltar fé, não vai faltar recurso, não vai faltar um amigo dizendo para você: eu acredito, você vai vencer, vai dar certo. É só um momento, é só uma fase. Louvado seja o nome do Senhor.